Pessoal, conforme combinado, nesse vídeo eu vou falar sobre a colonização inglesa na América, tá? É a minha terceira tentativa. Eu tive alguns problemas técnicos, problemas externos, essa rua é muito movimentada, mesmo eu deixando tudo fechado. Acho que vocês conseguem ouvir alguns barulhos, né? Carro de som, moto, enfim. Vamos lá, vamos ao que nos interessa, tá? A colonização inglesa na América, ela ocorre por volta de 1607 e 1733, quando os ingleses fundam 13 colônias na região da América do Norte. Diferente dos processos de colonização da Espanha e de Portugal, aqui na América do Sul, especificamente, é que a gente acabou de falar da colonização espanhola, né, que é o vídeo que vocês devem assistir primeiro, então fica tranquilo, né, qual é o território a que se destina, ao qual eu me refiro. Diferente desses processos de colonização em que o Estado, no caso o Estado português e o Estado espanhol, participaram muito ativamente, financiaram esse processo, a Inglaterra ela passou para a iniciativa privada, para empresas privadas, esse processo de colonização da América do Norte. Tá? Então isso é uma diferença significativa. E inclusive, como a Inglaterra passou por inúmeros conflitos, tanto internos quanto externos, algumas guerras, como Guerra das Duas Rosas, Guerra dos 100 Anos, reformas religiosas, perseguições, tudo isso fez com que a Inglaterra, a coroa britânica, tivesse pouco controle sobre as suas colônias. E isso vai se modificar anos mais tarde devido a alguns fatores que nós estudaremos quando nós falarmos da independência dessas 13 colônias da América do Norte, que darão origem ao país que conhecemos como Estados Unidos da América, tá? Então vamos lá, fazendo dando essa introdução aqui, eu gostaria de deixar claro como essa colonização na América do Norte ela foi feita e que as 13 colônias tiveram uma divisão muito clara. Nós tivemos as colônias do Norte, do Centro e do Sul. E elas receberam tipos de colonização diversos, que vão trazer algo muito significativo historicamente falando, que causam um impacto também social, político e econômico. Por exemplo, as colônias do Norte e do Centro, elas tinham um clima muito semelhante ao europeu. E o solo, ele não era tão diversificado, o que fez com que eles formassem pequenas propriedades rurais, uma agricultura muito parecida com o que acontecia na Inglaterra, tá? Uma agricultura de subsistência. Isso fez com que essas colônias elas fossem tidas como colônias mais de povoamento, tá? Enquanto nas colônias do Sul nós teremos uma diversidade, porque o clima era diferente, o solo também, o que permitiu que eles voltassem para um sistema de plantation, que nós conhecemos como grandes propriedades, monocultura, a mão de obra escrava, diferente do Norte e do Centro, que tiveram mão de obra salariada ou servidão por contrato, no caso de pessoas que vinham financiadas às vezes pelo próprio governo, como acontecia, mas elas tinham que pagar essas viagens, né? Então tinham um contrato que poderia ser pago de 4 a 7 anos e depois essa pessoa se tornaria livre, tá? Assalariada. Já no Sul, eles trouxeram mão de obra africana, a gente vai falar sobre isso. Então o Sul se torna escravista e nós vamos ver que a característica é muito diferente. Enquanto o Centro e o Norte tiveram características semelhantes e foram colônias de povoamento, o Sul se estabeleceu como colônias de exploração. E o que a gente percebe? Que a Inglaterra utilizou a colonização da América do Norte para enviar todos os elementos indesejados, tá, da sociedade inglesa. Quem eram esses elementos indesejados da sociedade inglesa que eram enviados para as 13 colônias da América do Norte? Nós temos ali camponeses endividados, nós temos trabalhadores urbanos desempregados, nós teremos criminosos, órfãos. Muitas mulheres foram enviadas, inclusive, para as colônias da América do Norte, as colônias inglesas, para serem leiloadas para os colonos que vinham para cá. Coisas absurdas aconteceram, tá? E também foram enviados para a América do Norte pessoas que fugiam de guerras, que fugiam de perseguições religiosas, principalmente os puritanos, tá? E esses colonos que fugiam da perseguição religiosa,
principalmente ocuparam ali a região norte, as colônias de povoamento. Diferente daquelas outras pessoas também que vinham com intenção de enriquecimento rápido, de descobrir alguma forma de ganhar dinheiro, que acabaram se instalando mais nas colônias do sul, que nós vimos que teve, né, um outro formato. E isso vai trazer uma diferença muito grande. Um outro detalhe muito importante é que muitas vezes, por exemplo, no governo do Jaime I, houve um financiamento do próprio governo britânico, que era um projeto além-mar, para mandar justamente esses elementos indesejados para as colônias. Se livravam daqueles que estão causando problemas sociais e econômicos e ao mesmo tempo explorariam essas colônias. Tá? Então teve uma certa participação do governo que contou com o apoio de iniciativas privadas. E inclusive havia um navio no qual essas pessoas eram trazidas, que ficou conhecido como navio Mayflower, no qual essas pessoas que fugiam de perseguições religiosas assinavam uma declaração, que eram chamados peregrinos, estabelecendo liberdade de culto, tá? Para que eles não fossem perseguidos nessa nova vida, nessas colônias onde eles passariam a viver, que eram as colônias do norte e centro, chamadas de colônias de povoamento, tá? Um outro detalhe muito interessante dessa colonização inglesa na América do Norte é o chamado comércio triangular, tá? O que foi o comércio triangular? As colônias do norte, elas costumavam comprar cana e melaço nas Antilhas, transformavam essa cana, esse melaço, numa bebida conhecida como rum, que inclusive as pessoas falam que é a bebida dos piratas, né? Que é uma bebida muito forte, experimentei uma vez, prefiro outras. Esse rum era trocado lá na África, no continente africano, por escravos, por africanos que foram escravizados e que depois as colônias do norte vendiam para as colônias do sul, que eram as colônias que tinham mão de obra escrava. Esse comércio que envolvia a América do Norte, Antilhas e África ficou conhecido como comércio triangular e é algo muito importante, tá? Nós teremos, né, então, uma população ali nativa, claro, né? Várias tribos de etnias diferentes que foram surpreendidas e invadidas por esses ingleses, por esses europeus. Na maioria eles foram dizimados pelas doenças trazidas por esses europeus, porque os ingleses, diferente dos espanhóis e dos portugueses que viam nesses indígenas a possibilidade de catequização, os ingleses não tinham muito essa visão voltada a isso, embora tenha ocorrido em alguns lugares esporadicamente, tá? Essa cristianização. Agora, os indígenas foram mortos mesmo pelas doenças trazidas por esses ingleses, na grande maioria, tá? Porque a mão de obra escrava mesmo acabou sendo desses africanos, que também são tratados com extrema crueldade, e aí a gente vai ver nascer uma grande miscigenação e uma série, depois de outros conflitos, quando a Inglaterra, que até então não tinha grande controle e fiscalização sobre as suas colônias, porque partiu para a iniciativa privada, passou a exercer uma política rígida de fiscalização e cobrança de impostos. Mas aí é um outro ponto que já está no vídeo que eu gravei falando sobre a independência dos Estados Unidos, né? Que mais pra frente estudaremos também ou revisaremos, tá bom? Eu acredito que isso tenha sido o principal. Como é a terceira vez que eu tô gravando, gente, às vezes a gente confunde e não sabe se falou tudo que era necessário. Depois eu vou assistir esse vídeo e se faltou alguma coisa eu gravo novamente. Qualquer coisa vocês me mandam também alguma mensagem, a gente vai trocando informações. O que nos interessa é quando começa essa colonização inglesa, quais as principais características, que houve diferença entre as colônias do norte e centro para as colônias do sul, que havia esse comércio triangular, como é que foi feito, né, essa transição, quem eram as pessoas que vinham para a América do Norte, o que acontece com as populações que aqui viviam, e tudo isso foi comentado, talvez muito rápido, né? Mas vocês vão poder assistir e fazer anotações, acredito que isso ajude bastante, tá bom? É claro, né, que a gente não pode generalizar nada e lembrar, né, outro detalhe, tá, gente? Houve resistência à escravidão, sempre. Todo o processo de colonização europeia sofreu resistência à escravidão. Os africanos, os indígenas resistiram das mais variadas formas, fugindo, cometendo suicídio, tentando assassinar patrões, fazendo o serviço mais lento. Foram várias as formas de resistência.
É que em vídeos assim a gente dá uma reduzida. Num outro momento eu gostaria inclusive de gravar um vídeo falando só sobre essas resistências dessa população que foi usurpada, que foi enganada, que foi desrespeitada e que já habitavam as Américas antes dos europeus sonharem em chegar, né, nesse novo mundo. Um novo mundo para os europeus, não para essas populações que já viviam aqui. Tá bom, gente? Eu vou parar o vídeo para poder baixar e qualquer coisa depois a gente troca algumas informações.